O folclore faz parte da cultura de um país, com elementos únicos que retratam histórias variadas. Do mesmo modo, tendo como base características de um determinado lugar. Do mesmo modo, que refletindo costumes de um determinado povo. Nesse ínterim, o folclore brasileiro se destaca bastante por ser muito rico. Em suma, sendo recheado com festas culturais, mitos e lendas, cantigas de roda, músicas e danças. Quem nunca ouviu, quando criança, a cantiga de ninar, dorme neném, que a cuca vem pegar? E quem não conhece as lendas do Saci Pererê, do Boitatá, do Curupira e da mula sem cabeça? Em síntese, esses são apenas alguns exemplos de personagens folclóricos. Mas a verdade é que há muito mais. Em síntese, para que você conheça outros personagens menos citados, listamos 17 figuras menos conhecidas do folclore brasileiro. Papa Figo. Também chamado de Homem do Saco, o personagem do folclore brasileiro Papa Figo é conhecido sobretudo nos meios rurais. Por vezes, a criatura é descrita como um homem de aparência comum, mas em outras versões tem dentes de vampiro e garras pontiagudas. Segundo a história popular, ele sofria de uma doença rara e, para se curar, bebia o sangue e comia fígados de crianças que sequestrava com o saco que carregava. O intuito da narrativa é ensinar os mais novos sobre os riscos de conversar com desconhecidos. A pisadeira. A lenda brasileira que nasceu entre a tradição popular está presente sobretudo no interior de Minas Gerais e São Paulo. A pisadeira é uma figura assustadora e esguia, com dedos finos e unhas afiadas que passeia pelos telhados e observa os humanos. Quando alguém come muito durante o jantar, ela invade o seu quarto e pisa no seu estômago, provocando sensações perturbadoras como falta de ar e paralisia momentânea. Segundo os relatos, quando acordam, as suas vítimas devem esfregar os pés um no outro 3 vezes, para evitar que ela regresse para atormentá-las. Mãe de Ouro. A lenda da Mãe de Ouro é uma história do folclore brasileiro que tem suas raízes em várias regiões do país, especialmente na região amazônica e na região nordeste. Essa lenda envolve uma entidade misteriosa e encantadora que pode assumir a forma de uma brilhante bola de fogo. A Mãe de Ouro é descrita como uma mulher de beleza extraordinária, com longos cabelos dourados que brilham intensamente, olhos luminosos e pele reluzente como ouro. Ela está associada com a proteção de ouro e de outros tesouros escondidos. Sua principal função, de acordo com a tradição oral, é despistar homens que desejam extrair ouro de algumas regiões florestais. Matinta Pereira. A Matinta Pereira é uma figura lendária do folclore brasileiro, especialmente presente na região amazônica. Ela é descrita como uma velha senhora que tem a capacidade de se transformar em um pássaro de penas negras. Seu nome é uma combinação das palavras Matinta, que se refere ao pássaro Matinta Pereira conhecido por seus sons estranhos, e Pereira, que significa mulher idosa. A lenda da Matinta Pereira conta que ela assombra as noites e florestas, emitindo sons misteriosos e assustadores. De acordo com a tradição oral, ela possui conhecimentos de magia e ocultismo, além de poderes sobrenaturais. Acredita-se também que a Matinta Pereira possa se comunicar com os mortos e com outras criaturas do além. Tutu. Associado à figura do bicho-papão, o tutu é uma criatura monstruosa que pode assumir várias aparências. Assim como a cuca, a lenda está presente nas canções de ninar e é usada para educar as crianças, integrando a herança cultural portuguesa que chegou ao país durante o período colonial. Conhecido pela sua força e brutalidade, muitas vezes o personagem é representado como um porco do mato selvagem e ameaçador. A figura também foi influenciada por elementos africanos. Por exemplo, o nome tutu teria sido inspirado num termo do quimbundo, kitutu, sinônimo de ogro ou monstro. Cobra grande. Também conhecida como boiúna e cobra nonato, entre outros nomes, a personagem é muito popular sobretudo nas regiões do norte e nordeste brasileiros. Trata-se de uma cobra gigantesca que habita nas águas profundas do Amazonas e assusta todo mundo que a vê. A lenda indígena teria nascido na região da Amazônia, mas foi sendo transmitida para outras localidades e se transformando ao longo do tempo. Para alguns povos, ela era apontada como a criadora dos rios, já que o seu corpo teria gerado os percursos na terra por onde as águas corriam. Vitória Régia.
A antiga história tupi-guarani da Vitória Régia nasceu no norte do país, e assim como outras lendas do mesmo imaginário, pretende explicar a origem de um elemento natural. Neste caso, se refere às plantas com o mesmo nome que são comuns na Amazônia. No enredo, uma moça indígena, Nayá, está apaixonada pela lua, chamada de Jaci. Nas crenças do seu povo, as mulheres que Jaci amava eram levadas para o céu e viravam estrelas. Um dia, quando se debruçou nas águas para beijar o reflexo da lua, ela caiu e morreu afogada. Jaci, triste com a notícia, transformou-a na bela planta aquática, para que o seu espírito se eternizasse naquele lugar, corpo seco. O mito que veio da Península Ibérica para o Brasil também é chamado de um nudo e fala sobre um cadáver que ficou abandonado na terra, após cometer um grave pecado. Em algumas versões, ele teria assassinado a mãe e em outros seria um homem extremamente cruel. Conhecido por assombrar os humanos e assustá-los, anda vagueando pelo nosso mundo, já que o seu espírito não pode subir aos céus. Segundo os relatos, ele tem uma aparência ressecada, com unhas e cabelos longos que continuam crescendo depois da sua morte. Acutipupu. Acutipupu seria uma criatura simultaneamente homem e mulher em uma pouco conhecida lenda do folclore brasileiro. Na forma feminina, ela dava à luz filhas extremamente belas, enquanto que na forma masculina, fecundava mulheres que davam à luz meninos fortes e valentes. De acordo com a tradição oral, Acutipupu teve uma filha chamada Eren com Uaiu, um índio com poder na região. Uaiu desejava ter relações com sua própria filha, mas Eren fugiu e encontrou abrigo na tribo liderada por Canceli. Ela se casou com Canceli, mas Uaiu não desistiu e declarou guerra à tribo. Infelizmente, todos os membros da tribo de Canceli foram mortos na batalha, e Acutipupu perdeu sua filha, Barba Ruiva. De acordo com algumas lendas do folclore brasileiro, o Barba Ruiva seria um homem enigmático que residia na Lagoa de Parnaguá, localizada no estado do Piauí. Ele tem a habilidade de se transformar em diferentes idades ao longo do dia, podendo assumir a forma de um menino, jovem ou idoso. Abandonado por sua mãe ao nascer, o homem procura se aproximar das jovens na esperança de que uma delas possa quebrar o feitiço que o aflige. De acordo com a tradição oral, o Barba Ruiva foi acolhido pela personagem Iara, outra figura importante do folclore brasileiro, Kibungo. Diz a lenda que o Kibungo é uma figura assustadora, semelhante ao bicho-papão, que veio da África e acabou se estabelecendo na Bahia, tornando-se parte do folclore local. Ele seria uma outra versão do Tutu e da Cuca, e sua principal função era assustar as crianças rebeldes e teimosas para que elas fossem disciplinadas e fossem dormir cedo. Mapinguari. A criatura lendária Mapinguari, que habita a floresta amazônica, tem sido descrita, através dos relatos, como um enorme monstro coberto de pelos vermelhos. Com apenas um olho, ele tem garras e dentes afiados e caminha pela região devorando tudo que aparece. Também chamado de Snashi, o personagem do folclore brasileiro teria sido um bravo guerreiro que assumiu aquela forma para permanecer entre a natureza, depois da sua morte. Algumas teorias apontam que a figura poderá ter sido inspirada na preguiça gigante, um animal pré-histórico, macaxeira. Também conhecida como lenda da mandioca, a história de natureza indígena vem explicar a origem da raiz tão usada na alimentação daqueles povos. Havia, entre o povo tupi, uma menina chamada Mani que era muito amada por todos. Um dia, ela ficou muito doente e seus pais fizeram tudo o que podiam para curá-la. Mesmo assim, nada funcionou e Mani acabou falecendo e sendo enterrada na oca onde morava. Pouco tempo depois, uma planta desconhecida nasceu no local, a macaxeira ou mandioca, e suas raízes passaram a alimentar a população. Capelobo. Semelhante à história do lobisomem, esta é uma lenda indígena que surgiu no norte do país. O capelobo é um monstro que combina características humanas e animalescas, podendo ter elementos de tamanduá, anta, cachorro, entre outros animais. Bastante popular nas regiões do Pará, Maranhão e Amazonas, a criatura vive nas matas, e durante a noite, passeia perto das casas em busca de alimentos. Embora costume comer bichos domésticos, também pode matar os caçadores da área e beber seu sangue. Segundo os relatos, ele emite gritos que podem ser ouvidos durante as madrugadas e a única forma de derrotá-lo é atingi-lo com um tiro no umbigo, comadre Fuluzinha. Uma variante da lenda da caipora,
A Fuluzinha é uma figura do folclore nacional que está mais presente na região do Nordeste. Trata-se de uma guardiã da vida natural, descrita como uma mulher indígena de cabelos muito compridos que monta um cavalo. Conhecida pelo seu assobio, muito temido, ela também prega peças dos humanos, como trançar as crinas dos cavalos ou deixar os portões das fazendas abertos. Boi Vaquim. Na vastidão da região sul do país, surgiu uma lenda que envolvia os destemidos vaqueiros locais, a lenda do Boi Vaquim. Dizem que esse touro lendário possuía cascos reluzentes como ouro, asas majestosas de pássaro e chifres que soltavam faíscas no breu da noite. Seu poderoso semblante amedrontava os moradores, despertando um misto intrigante de fascínio e temor. A presença imponente do Boi Vaquim fazia com que os vaqueiros experimentassem uma montaria repleta de adrenalina, temendo se deparar com a fera durante suas cavalgadas. No entanto, para outros corajosos, a visão do mítico touro era vista como uma oportunidade única de alcançar fama e glória. Sonhavam em laçar e domar o Boi Vaquim, desafiando sua selvageria e conquistando um lugar de destaque nas narrativas da região. A Lamoa. A Alamoa é uma sedutora criatura feminina que assombra as praias de Fernando de Noronha, atraindo marinheiros e pescadores desprevenidos. Diz a lenda que ela é uma mulher deslumbrante, de pele branca, cabelos loiros e estatura alta, que reside no Pico, um morro com o mesmo nome. Nas noites escuras, ela emerge completamente nua para seduzir os homens que cruzam seu caminho. Ao avistá-la, os desavisados são enfeitiçados por seus encantos e a seguem hipnotizados até o topo do pico, que possui 323 metros de altura. No entanto, ao chegar lá, a Alamoa se transforma em uma caveira macabra, aprisionando ou até mesmo jogando os infelizes do penhasco. No tecido da história, as lendas são fios entrelaçados, narrativas que resistem ao teste do tempo. Como estrelas cintilantes na escuridão, elas nos lembram que há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Enquanto nos despedimos dessas histórias que ecoam pelos séculos, lembramos que, mesmo quando as cortinas do desconhecido se fecham, a chama da imaginação continua acesa, alimentando o eterno fascínio pelas lendas. Se quer mais vídeos como esse, se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu like para fortalecer este canal. Comente se gostou e se tiver curiosidade sobre alguma lenda que goste.